E vamos começar agora mais uma live do Secovi São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre conciliação em tempos de pandemia. A pandemia estabeleceu novas relações casuais, inevitáveis entre as pessoas, na área de locação, na área imobiliária, aliás, nas várias áreas, não é? Revisões de contratos e conflitos são quase inevitáveis. Então, vamos começar a tratar sobre esse assunto. Hoje nós temos como convidado o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Segunda Câmara de Direito Privado, José Carlos Ferreira Alves, que é também coordenador do DUPEMEC, e é o entrevistado de hoje. Desembargador, antes de mais nada, um bom dia, obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Bom dia, eu agradeço o convite e, se me permitem, agradeço sobretudo a Deus pelo fato de estarmos vivos, né? Nessa época de pandemia, estarmos com saúde, em paz. E eu, dentro da minha grande fé, jamais deixo de agradecer minha Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto. E feito esses agradecimentos, eu os estendo ao Secovi pela oportunidade que nos dá de podermos falar um pouquinho sobre a conciliação e a mediação, esses meios opcionais de solução de conflitos que agora vão entrar em voga, vão ser muito requisitados e que tenho certeza estão aptos a atender aos nossos jurisdicionados. E participam também aqui da nossa live a Karina Negrelli, que é advogada, gerente jurídica do Secovi São Paulo, e Marcelo Terra, que é advogado, coordenador do Conselho Jurídico da Presidência, titular do escritório Duarte Garcia, Serra Neto e Terra. Doutora Karina, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, desembargador Ferreira Alves, Marcelo Terra. Feliz de estar aqui com vocês, tratando desse tema que é muito caro, né? A paz social aí nas relações humanas, empresariais, enfim, feliz de estar aqui com vocês à disposição. Bom dia, doutor Marcelo Terra. Bom dia, Denise. É um prazer estar novamente com você comandando essa nossa live. Agradeço ao desembargador Ferreira Alves esta disponibilidade de falar desse tema tão importante para todos nós. E é um prazer estar com a Karina, nossa companheira e amiga de tantas batalhas aí, Karina. Bom, e vamos começar falando com o desembargador em termos gerais. Como é que o senhor vê a situação hoje do país em termos contratuais, em termos desses desafios que são colocados pela pandemia, que impõem dificuldades do ponto de vista de devedores, do ponto de vista de credores? Isso estabelece de início a necessidade de algum entendimento, de alguma flexibilização para se evitar conflitos maiores. Como é que o senhor tem percebido essa situação? O senhor que tem uma larga experiência, já de muito tempo, nesse trabalho aí da conciliação. Bom, primeiro, eu acabei esquecendo de cumprimentar a doutora Karina, o doutor Marcelo Terra e a doutora Denise Toledo também, que estão comigo aqui neste painel. Eu vejo com extrema preocupação toda essa situação instalada, porque, a exemplo da doença propriamente, a exemplo do que acontece com o coronavírus, o Covid-19, toda esta situação que vai decorrer daí, para nós é nova. A gente não sabe o que vem. Existem algumas preparações para isto. Hoje nós temos em vias de ser promulgado um projeto como lei, um projeto de lei, o 3515, que fala do superendividamento. E é compreensível, porque quando abrimos os nossos e-mails, as nossas caixas de mensagens, o que nos oferecem de crédito é uma coisa absurda. E todo mundo que está mais ou menos ali em vias de perder o seu imóvel, que está em vias de perder algum bem ou alguma coisa, ou até passando fome, não hesita em acudir, até porque as exigências são mínimas, a despeito dos juros serem altíssimos. Então, existe uma preocupação nesse sentido também. Mas, voltando aqui para o nosso aspecto, eu acredito que nesta área imobiliária os impactos serão enormes, sem dúvida nenhuma.
E ninguém melhor do que... Eu acho que aqui nós vamos ter que reinventar a advocacia, vamos ter que reinventar a magistratura. Eu acho que vai acabar aquela ideia de que o advogado, quando recebe o seu cliente, ele vai ouvi-lo, sentar ao computador, redigir uma petição, põe na pastinha e vai por fora e distribui uma ação. Hoje não, hoje ele vai ter que analisar o custo, o tempo e, sobretudo, a expertise daquele que vai fazer uma mediação, aquele que vai atuar. E, principalmente nesta fase, será muito mais importante a preponderância da vontade das partes em detrimento da vontade do Estado, uma vontade impositiva, atendo-se especificamente à letra fria da lei e que, por vezes, vai solucionar um processo, mas vai ficar muito longe de solucionar a crise de direito material que se instalou. Então, é por essa razão que eu vejo essa divisão de responsabilidades na resolução dos conflitos como algo muito favorável, muito importante, porque desde o advento da Constituição de 1988, nós vimos uma justiça multiportas no que se refere ao acesso à justiça. Então, o acesso à justiça foi facilitado enormemente depois da promulgação da Constituição de 88. Então, quem é bem-nascido, quem tem boas condições, vai contratar um advogado no padrão do Dr. Marcelo Terra, da doutora Karina Negrelli, e vai promover as ações necessárias. Quem não dispõe de numerário para tanto, hoje tem a justiça gratuita, que vai fazê-lo também. Em determinadas situações, não precisa nem... o juspostulante cabe ao próprio interessado nessas questões que envolvem juizados especiais. Então, as portas de acesso ao Poder Judiciário multiplicaram-se e a porta de saída era sempre a mesma, o sentenciamento. Era a única porta de saída. Agora, com o advento da Resolução número 125, da Lei 13.140 e do novo Código de Processo Civil, nós vimos que esta justiça multiportas também é multiportas de saída, porque nós temos a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem e o sentenciamento. Então, eu cuido especificamente no que se refere à conciliação e à mediação, e que vem se mostrando extremamente exitosa. Ao longo de 7 ou 8 anos, já foram feitos aproximadamente 1.200.000 acordos. E acredito que isso já demonstra a eficiência desses meios. E esses meios, quando voltados a uma expertise, e aqui nesta área do Secov, nesta área de habitação, nós temos um centro judiciário de solução de conflitos, que é onde, publicamente, acontecem as conciliações e mediações, dentro do Cresce, ali na Pamplona. E ela permite que conciliadores e mediadores que fizeram um aperfeiçoamento nesta área, permite que compradores, vendedores, construtoras, corretores e demais cidadãos eles possam resolver os seus litígios de forma rápida, gratuita e desburocratizada, por meio do restabelecimento do diálogo, que por vezes fica muito prejudicado, e com a ajuda desses mediadores e conciliadores que são especialistas na matéria. Então, com essa expertise, com todas essas facilidades que hoje existem, eu acho que a tendência do jurisdicionado ser melhor atendido é muito maior. Agora, peço desculpa. Desembargador, de início, nós tivemos, logo nos primeiros momentos da pandemia, algumas condições flexibilizadas de uma forma mais ampla. Então, nós tivemos instituições financeiras prorrogando prazo de pagamento, dando carência para pagamento de financiamento imobiliário. Nós tivemos, no caso da locação, os shoppings flexibilizando contratos, muitos proprietários de imóveis também cedendo, especialmente para o comércio, que de repente não podia mais trabalhar,
setor de serviços também. Só que nós ainda vivemos uma situação de crise. A previsão é de uma retração da economia pesada este ano, uma retração histórica, o que tende a postergar a necessidade de alguma flexibilização. Como é que o senhor vê o retorno desse processo todo? Nós temos o shopping se abrindo, nós temos as pessoas voltando a trabalhar, mas muitos trabalhadores ainda com redução de jornada e de salário, suspensão de contratos, nós vemos o comércio, o serviço, os vários setores ainda com dificuldade financeira. Então, seriam perdas para todos os lados, né? Não tenho dúvida. Eu vejo com muita preocupação essa fase pós-pandemia e vejo com a certeza de que serão milhões e milhões de ações que serão propostas. Quando eu digo milhões e milhões, significa milhões e milhões. Não é alguns mil, não, milhões. E aqui em São Paulo, eu não tenho dúvida de que isso vai ter uma repercussão maior, até pelas nossas dimensões, pela nossa população. E o Tribunal de Justiça, na medida do possível, está se preparando para isso. Então, nós já estamos fazendo conciliações e mediações por videoconferência. É ainda uma situação incipiente, mas que já vem produzindo efeito. Já foram feitas alguns milhares de sessões por videoconferência e grande parte delas exitosa. Mas eu acho que a videoconferência, em determinadas situações, elas não são tão proveitosas. Por exemplo, questões que envolvem família, onde o conciliador e o mediador precisam ouvir o coração das pessoas. Então, aí não tem essa frieza negocial normalmente. Então, não se mostra tão eficiente fazer por videoconferência. Mas essas questões que são puramente técnicas, eu acho que aqui esse talvez seja o grande caminho. Seja, por exemplo, a ideia de nós buscarmos conciliadores e mediadores que obrigatoriamente devem ser formados para esta finalidade e oferecer-lhes um curso, como fez o Cresce, técnico, que os permita a atuar, eventualmente até fazendo uma câmara privada dentro do próprio Secov, aqui eu estou me permitindo sugerir alguma coisa assim, que tendo 5 conciliadores e mediadores capacitados e habilitados, pode ter os acordos levados a efeito aí para uma homologação e passam a ter força judicial. Porque nessas questões que envolvem conciliação e mediação, o Poder Judiciário não tem nenhum poder decisional, senão meramente homologatório. A decisão compete às partes envolvidas. Então, eu vejo com muito entusiasmo a possibilidade da conciliação e a mediação serem úteis nesta fase pós-pandemia, quando, evidentemente, que dividindo a responsabilidade com as decisões judiciais, com arbitragens, realmente tratar essa questão como ela fosse multiportas, né? Bom, agora a participação da Karina e do Marcelo, por quem começamos. Karina, por favor. Oi. O desembargador tocou num ponto bastante interessante, né? A questão da especialização, né? O Secov conta, desembargador, com uma câmara de mediação na sua estrutura, mas ela não é aquela câmara com uma característica de auxiliar da justiça, de CNPJ próprio. É um programa onde nós nos valemos de mediadores experientes, formados, temos uma parceria com o Instituto Mediativa, um instituto bastante reconhecido no campo da mediação e da conciliação. E o que eu queria ponderar e exaltar é essa questão da especialidade, né? Porque mais que o número de conciliações e de mediações, eu acho que o importa muito também é a satisfação das soluções alcançadas, né? Se elas realmente têm qualitativamente
a capacidade de pacificação desse conflito, né? E o fato de trazer talvez advogados, pessoas mais experimentadas, embora não esteja ali numa função de examinar provas, porque no caso de uma conciliação e de uma mediação, estamos diante não do ter razão, mas de buscar nos despojarmos de algumas razões, até para alcançar uma solução satisfatória que o devido processo legal, com seus prazos e seus tempos, não nos alcançaria de uma maneira rápida, né? E agora, nesse momento de pandemia, eu entendo que a rapidez passa a ser alguma coisa em determinados casos mais extremos, né? Onde as pessoas estão privadas até de recursos mínimos, a pacificação rápida ela tem um apelo maior, né? E nesse sentido, trazer realmente uma visão que possa, não, como disse, analisar as razões, mas auxiliar as partes a chegarem numa conclusão que realmente as satisfaça, as câmaras setoriais ligadas a entidades que têm na raiz o conhecimento daquele negócio, eu acho que tendem a alcançar uma eficácia, né? Uma verdadeira pacificação. É pelo menos assim que eu vejo. E nesse sentido, talvez, Denise, eu vou fazer aqui um pouquinho o papel de entrevistadora e perguntar para o desembargador, dentro da técnica de mediação e dentro da técnica de conciliação, para ele explicar um pouco como é que funciona cada situação aqui para o nosso público, porque elas têm diferenças de abordagem, né, desembargador Ferreira Alves? Como que a gente lida com cada método? Na realidade, é alguma coisa mais ou menos estereotipada, assim, é meramente doutrinária, embora tenha, na prática, alguma diferença. A conciliação, ela se presta muito mais naquelas questões que envolvem consumo, onde não vai haver o relacionamento das partes envolvidas, não precisa necessariamente sofrer uma continuidade. Então, aqui vamos, cidadão que comprou um celular nas Casas Bahia e pagou 2 prestações e não pagou mais. Então, e esta conciliação, então o cara falou, então vem cá, olha, você não pagou, não posso pagar, então devolve o celular, faz. Então, aí o conciliador, ele pode sugerir situações. A mediação não, a mediação ela envolve um relacionamento maior das partes, um relacionamento contínuo. Então, nas questões de família, nas questões empresariais, entre fornecedor e fornecido e o cliente, que vão ter uma... Então, o mediador busca o diálogo entre ambos para que ambos, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas aspirações, ambos encontrem. Então, em princípio, numa mediação, o conciliador ele não sugere, pode até encaminhar alguma coisa, mas a proposta tem que partir das partes. Então, é meramente doutrinária, mas tem este viés que importa em saber quem são as partes envolvidas, né? Mas, olha, ainda que não tenha perguntado, eu vou me permitir, se nós já temos dentro do Secovi essas câmaras, gente, nós estamos muito perto de criar alguma situação, porque imagina, os acordos levados a efeito nessas câmaras, para que eles tenham uma força judicial, eles obrigatoriamente têm que entrar com uma ação homologatória do acordo. Então, é uma formalidade a mais. Se nós incluirmos, dentre esses componentes dessas câmaras, 5 pessoas capacitadas e habilitadas com esse curso de formação, os acordos levados a efeito são só levados ao juiz só para homologação, acabou. É um processo extremamente mais simples. Então, doutora Karina, vamos fazer isso. Sabe? No PMEC, eu estou colocando no PMEC à disposição.
Porque, e olha, eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, porque eu sou interessado nisso. Quanto mais pessoas fizerem isso, porque eu estou cansado um pouquinho de pregar para convertido, sabe? É atingir novos públicos. O que eu preciso é mostrar a eficiência deste meio. Como a senhora falou desde o começo, isso envolve uma expertise que eu necessariamente não tenho. Então, quando alguém entra com uma ação relativa a um empreendimento imobiliário, assim, assim, assado, eu vou ter que me debruçar sobre aquilo, vou ter que aprender, vou ter que... E a minha decisão, como eu falei, não necessariamente vai resolver o problema, ela vai resolver o processo. E aí é fundamental que se resolva o conflito existente e não o processo. Que os meus colegas não me ouçam, mas resolver um processo é coisa fácil. Sabe, não precisa, principalmente para quem está numa segunda instância, como eu parto de uma sentença e de críticas a essa sentença. Então, não é uma... Mas o difícil é a gente resolver o problema em si. E o Secov já está pertinho. Vamos fazer um esforço aí, vamos... A pandemia traz a oportunidade, né, doutor Ferreira Alves? Vamos fazer isso. E o Secov, que já presta tantos bons serviços, aí vai ficar quase completo. Perfeito. Até Agora... o vermelho, branco e preto já são favoráveis, né? É o tricolor total. Agora, antes de passar a palavra ao doutor Marcelo Terra, eu lembro aos nossos participantes, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para a gente pelo chat para o desembarcador. E agora, Marcelo Terra, por favor. Obrigado, Denise. Interessante, desembargador, que tudo que o senhor falou, acho que concordamos, eu e a Karina, integralmente, né? Não há qualquer reparo, e o convite / intimação que o senhor acabou de nos fazer está absolutamente aceito. Vamos dar andamento, sim. Vamos ver lá com os canais competentes, quer do Secov, quer do tribunal, com o senhor, para darmos o próximo passo. O problema é antigo, né? Eu concordo com o senhor só, aliás, em 2/3 do que o senhor falou, não integralmente. Eu só concordo com o branco e com o preto, mas não com o vermelho. Tem gente que é incompleta. Mas o problema é antigo, né? A pandemia ela veio acentuar, pela sua dimensão e pelos reflexos até de saúde, culturais, etc., um problema que é velho. Nós conhecemos, né? Tem um ditado que tanto a gente entra na faculdade desde sempre ouvindo o ditado: mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Isso é um dito popular absolutamente verdadeiro pelas razões que o desembargador acabou de nos trazer. Eu queria chamar a atenção e pontuar algumas questões. A primeira, sobre a ótica da empresa, né, que é associada do Secov, a existência da demanda é algo ruim, não tem dúvida alguma. Ela é uma empresa, a empresa associada é uma empresa amiga da justiça. Ela não tem interesse em instaurar a demanda e não tem interesse em postergar a demanda, até porque, se por alguma razão ela for a devedora nessa demanda, a dívida judicial hoje ela é extremamente cara, extremamente cara. Não há nenhum interesse em postergar uma discussão com a taxa de juros que tem sido praticada na dívida judicial. Absolutamente impraticável isso. Então, ela tem interesse, sim, e a gente sente no nosso dia a dia da empresa associada, no nosso dia a dia da advocacia, efetivamente, no mercado imobiliário, uma iniciativa do jurídico interno, do jurídico externo, de procurar a conciliação, a mediação, a negociação, e o assunto só é judicializado quando efetivamente aquela conversa extrajudicial não foi produtiva, apesar de toda a insistência de todas as partes envolvidas. Eu vou falar aqui algo que também não é novo, é antigo, né? Que o primeiro juiz da causa é o advogado. É o advogado. É o advogado. O advogado, quando recebe do seu cliente, não importa o tamanho do cliente, não importa a dimensão econômica da causa, ele faz uma pré-avaliação. Uma avaliação serena, objetiva, racional, realista, às vezes até dizendo
ao cliente, olha, você não tem razão. Você não tem razão. Ele é o primeiro juiz da causa. Ele é o primeiro juiz da causa. Eu lembro de uma história que o professor Gofredo Silva Teles falava no primeiro ano da faculdade, lá nos idos de 1974, ele contou um caso de que o cliente chega no escritório do profissional, conta os fatos, narra os fatos e pergunta ao advogado: o que o senhor acha desses fatos? Causa é ganha? Causa ganha, assine aqui a procuração. Daí diz o cliente, o pretenso cliente: mas eu contei a versão do outro lado. Então, essa armadilha o advogado não pode cair. Ele tem que efetivamente trabalhar com a sua isenção, com a sua liberdade e fazer uma análise crítica da causa. Às vezes, até mesmo correndo o risco de o cliente falar: mas você tem juizite, você não é advogado, você não é juiz, você tem que defender o meu interesse. Mas naquele primeiro momento, enquanto a causa não for aceita pelo colega, pelo profissional, ele tem que ter a visão imparcial. Se ele entender que ele pode advogar, aí sim ele vai ser um advogado, ele não é juiz mais, ele passou a ser o advogado da causa, vai defender aquela tese. Então, faz parte da nossa cultura do dia a dia da advocacia empresarial a cultura da negociação. Não tem mais aquela figura estereotipada do advogado só do contencioso, que ele quer litigar, que é isso, que é aquilo, que é algo que no curso de direito, há muitos anos atrás, na minha época, por exemplo, eu tinha muito essa visão do litígio, né? O estagiário, ele queria saber do litígio, ele queria saber onde era o fórum, como despachar com o juiz. Ele não estava muito interessado na parte contratual, que envolve negociação. E quem faz advocacia de negócios, como eu faço e tantos outros colegas, sabe que a negociação de um contrato é uma mediação. A discussão de cláusulas contratuais passa por essa negociação pré-litígio. O que nós estamos falando aqui é a negociação, a mediação pós-litígio instaurado ou pós-conflito declarado. Então, é algo muito próximo do nosso dia a dia, estamos habilitados a isso, as empresas estão interessadas nisso, estão habilitadas, e é algo efetivamente que nos interessa. E a pandemia, ela trouxe um impacto para todo mundo. Ela trouxe impacto para quem é credor, para quem é devedor, porque as relações econômicas elas são sequenciais. Se eu sou credor na relação A, eu serei devedor na relação B. E a quebra dessa corrente da felicidade, ela tem que ser analisada com muita clareza, muita visão de conjunto e não daquela relação individual. Desembargador? Não, eu não tenho a menor dúvida. Tudo isso que foi falado pelo Dr. Marcelo Terra é uma verdade. E que é o que eu disse, hoje é uma reinvenção da advocacia. Está acabando aquela história, o juiz o advogado como primeiro juiz da causa, realmente ele tem esse dever de ilustrar e esclarecer ao seu cliente, mas hoje ele também tem a possibilidade de falar: olha, vamos negociar. Então, porque esta facilidade que não existia antes, agora existe, né? E com essas consequências jurídicas semelhantes à de uma decisão judicial, com toda aquela força executiva. Então, as palavras do Dr. Marcelo Terra, assim como da doutora Karina, somente vieram reforçar tudo aquilo que foi falado. No sentido de que esses meios opcionais, tem aqueles que falam meios alternativos, não são alternativos, porque quando falamos alternativo, estamos elegendo a decisão judicial como se fosse a mais importante. Quando a gente fala, tem outros que já vão do 8 ao 80, os meios adequados. Por vezes eles são adequados, mas também não estamos com essa bola toda. Meios opcionais de solução de conflitos. Então, com essas características, eu acredito que, somado a tudo aquilo que a doutora Karina falou no que se refere a essas câmaras, tudo aquilo que o doutor Marcelo Terra falou a respeito das situações que envolvem a advocacia, quase que empresarial, eu acho que conseguimos formar aqui um trio onde fica muito demonstrado que
que a conciliação e mediação podem, sim, servir aos interesses do Secov e, sobretudo, daqueles jurisdicionados que são vinculados ao Secov. Agora, desembargador, o senhor acredita que haveria necessidade de alguma legislação mais específica para diminuir o nível de conflitos? Nós tivemos até algumas propostas que passaram no Congresso, outras foram rejeitadas, mas se tentou estabelecer pelo menos parâmetros para determinadas negociações. O senhor sente falta de algum ajuste do ponto de vista de legislação? Olha, a dúvida que a gente tinha, por exemplo, era no que se refere ao superendividamento, que tudo que nós fazíamos aqui não havia uma lei específica para isso. Agora, com esse projeto de lei 3515, que inclusive vai mudar a lei 9.099 dos juizados especiais, vai haver uma obrigatoriedade das entidades aderirem a isso. As entidades financeiras, que aqui em São Paulo nós fizemos mediante um acordo com o PROCON e só o Banco do Brasil é que se dispôs a fazer, ninguém mais negociava. Eu acho que mais do que a legislação é uma situação que importa a consciência, o interesse das partes envolvidas. Porque quando a gente fala em legislação, parece que nós estamos colocando sempre na mão do juiz a eventual morosidade da justiça, quando não é assim. Eu asseguro que não é assim. Por exemplo, eu estou julgando processos que entraram no dia 14, 15 de julho. Já estou julgando, mas como eu tenho que obrigatoriamente perguntar se eles têm interesse em fazer sustentação oral, eu não posso ainda apresentar essas decisões. Mas eu já tenho. O grande problema também refere-se ao excessivo número de recursos que existem. Referem-se, às vezes, ao desinteresse de uma das partes em ver solucionada aquela questão. Isso tudo, com a conciliação e a mediação, não acontece, porque a parte, quando se pressupõe, quando ela se dispõe a aderir a alguma coisa assim, ela já sabe que aquela inflexibilidade procedimental e aquele rigor processual está sendo abandonado. Nós vamos tratar agora olhando no olho e vamos resolver aquela questão. Então, com estas facilidades, sem essa inflexibilidade procedimental, sem esse rigor, porque às vezes, e eu falo com uma dor no coração muito grande, eu estou cuidando de um processo e quando que andou em primeira instância durante 4 anos, chega em mim e existe aqui uma preliminar de que não foi obedecido o devido processo legal porque a parte foi citada de maneira errada, o processo. E eu falo, olha, tenho que anular. A partir das folhas 16, o processo está nulo. Então, vai voltar tudo. Sabe, isso representa uma angústia, não só para mim, mas como para as partes envolvidas. Então, por essa razão, e dado que isto, eu acho que não está tão ligado à lei, quando a gente fala em conciliação e mediação, porque a única coisa que a gente não pode com a conciliação e mediação é ferir a lei. Mas, com todas elas existentes e com o extremo bom senso, a gente não depende de mais nada. É a vontade das partes. É a soberania da vontade das partes. Só isso que a gente precisa. Doutora Carina? Um bom conciliador e mediador. Né? Que, aliás, eu vou contar aqui para os senhores que outro dia eu estava ouvindo o Padre Léo falando, o falecido, finado Padre Léo, que era um gênio. E é uma questão que envolve moradia. Ele mostrando que a Dona Irã Barbosa foi um dos maiores conciliadores. E quando ele fala, por quê? Porque uma vez ele, o Mato Grosso e o Joca viram um palacete sobre uma casa velha e construíram uma maloca. Mas um dia os homens com as ferramentas chegaram, porque o dono mandou derrubar. E eles pegaram todas as coisas dele e foram para o meio da rua apreciar a demolição. E cada tauba que caía doía no coração. Aí o Mato Grosso quis gritar, mas
Em cima ele falou, os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. E ele até se conformou quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, olha que dentro dessa questão de moradia, olha que exemplo de conciliador que deu o Adoniran Barbosa. O gozado é que a gente nunca percebe isso, né? Aliás, ele ainda mostra que o espírito conciliador do Adoniran foi tão grande que a ponto de ele falando para Iracema, depois que a Iracema morreu, e ele não tinha nem retorno, só sobrou as meias e o sapato, falou, faltava 20 dias para o nosso casamento e nós ia se casar. Você atravessou a Rua São João, veio um carro e te pincha no chão. Você foi para assistência. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência. Olha, até nesta hora ele está isentando. São situações que a gente não vê mais hoje, porque todo mundo... foi o que um ministro do Supremo falou, com toda esta facilidade de acesso ao judiciário, criou-se o fracasso do sucesso. O sucesso é a facilidade, e o fracasso é porque cresceu a cultura do litígio, cresceu a cultura do sentenciamento, que é o que se busca agora interromper, criando uma cultura da autocomposição e uma cultura de paz. Desculpa falar, mas era inevitável, porque com uma loca dentro de um palacete assobradado tinha tudo a ver com o Secov. Doutora Carina, por favor. Eu acho que é esse o espírito, né, hoje. Tentar olhar para essas questões possíveis de serem solucionadas e até muito no campo dos fatos, né, da empatia, né, que é a palavra que nesse período de pandemia trouxe uma ressignificação, né? E eu acho que a mediação tem muito disso, né? O colocar-se num ponto de vista do outro, né? Procurar entre as possibilidades de cada um uma convergência aí para uma solução que atenda, abrindo mão, muitas vezes, né, daquilo que se entendia como justo, né, e tentar realmente caminhar para esse conceito de que o ter razão, né, seja mais importante do que o ter solução, né, porque realmente a gente percebe ao longo até da existência aí da Câmara do Secov, uma luta no sentido de tentar convencer as pessoas de que seria uma via mais fácil, mais simples para você solucionar, especialmente as questões até de menor complexidade jurídica, né? Não de menor importância, porque a complexidade do dia a dia, a dificuldade do dia a dia faz o problema da pessoa ser o mais importante para ela, né? Mas, muitas vezes, ele, num ambiente onde nós consigamos trazer a visão da empatia, a solução surge eficaz, né? E deixar as questões de maior complexidade de teses jurídicas, as questões realmente de direito, para a solução no âmbito do judiciário. E eu, nesse sentido, eu gosto até de destacar o papel do Secov como sindicato, né, quando atua nessas questões jurídicas e judiciais, também como substituto processual ou como amicus curiae em alguns temas, para evitar a judicialização exponencial e picada de processos individuais, né? Então, o papel do sindicato, né, como ente de representação de um coletivo, né, de uma categoria muito numerosa de empresas do setor, deixar essas questões aglutinadas no sindicato, essas questões de complexidade jurídica, de complexidade técnica, num debate que possa servir de orientação mais geral, né, de jurisprudência, de contribuir como amicus curiae, como o Dr. Marcelo Terra nos ajuda muito nesse terreno, trazendo as discussões no enfoque do setor, para que elas sirvam de um norte, procurando auxiliar a corte, né, na uniformização da jurisprudência, para que essas questões não voltem a se judicializar de maneira a trazer para o judiciário esse gargalo, né, e essa dificuldade de alcance de soluções nos casos
em que uma uniformidade de pensamento já poderia evitar o conflito, né? E é uma outra faceta do Secov também, dentro do jurídico, porque o jurídico procura, nas dúvidas, na orientação prévia, né, dos associados, trazer o seguinte: olha, a jurisprudência dominante é nesse sentido, faz um pouco esse papel que o doutor Marcelo disse, do primeiro juiz da causa. Então, eu acho que são ações múltiplas que visam até colaborar nesse intuito do próprio programa Empresa Amiga da Justiça, que é diminuir o índice de judicialização dos conflitos, né, doutor Ferreira Alves? Assim, a gente, muitas vezes, ainda tem arraigado esse conflito do ter razão, as empresas que, de repente, têm lá um estoque de processo, talvez não estejam conseguindo baixar muito, mas a prevenção do conflito e a coletivização, eu acho que contribui bastante para evitar um aumento do número de processos que não serve bem a ninguém, né? O Secov procura fazer isso, além, é claro, né, e eu me envolvo muito nisso, de procurar a conciliação dos conflitos de trabalho. Nós estamos nessa fase atualmente no sindicato. Eu estava conversando com o doutor Marcelo Terra, porque nesse período de pandemia a gente teve muitas questões trabalhistas, né? O Secov é um sindicato de empresas, e essas empresas têm o seu quadro de funcionários e tem toda essa questão de como fazer, é home office, é redução, é suspensão do contrato, como é que a gente fica, e isso também não dentro do Tribunal de Justiça, mas numa outra competência funcional, a gente procura também trazer tudo dentro de uma concepção de composição de interesses que possa ser sustentável para as empresas e também sustentável para esses trabalhadores que vão ser os consumidores, que vão fazer a roda girar, que vão comprar os apartamentos também, que vão locar imóveis, enfim. A gente procura dar essa contribuição coletiva, que eu acho que tem muito a ajudar aí na pacificação de conflitos, Denise. E eu queria acrescentar para o desembargador uma dúvida aqui que eu tenho: se aumentou muito a demanda por conciliação e se surgiram temas novos, relevantes. A doutora Carinha falava, por exemplo, dessas questões trabalhistas, que muitos, não é o caso de se chegar a uma conciliação, mas a diversificação de temas aumentou muito e a demanda, o ritmo, inclusive, de atendimento, porque nós tivemos algumas áreas da justiça que tiveram uma interrupção de trabalhos, né? Que não houve a fluidez que se esperava. Na realidade, mudou muita coisa e foram acrescentados muitos problemas. Então, hoje, por exemplo, a competência da Câmara que eu atuo tem direito de família. Então, a parte que não pode fazer o pagamento dos alimentos porque teve diminuída a sua remuneração, porque perdeu o seu emprego, a parte que está querendo ver o filho e a outra parte não permite porque tem medo da pandemia, das consequências, e todas situações como essa, nem sempre tão verdadeiras quanto aparentemente poderiam ser, aparentar ser. Então, situações totalmente inusitadas agora começam a vir à tona. E isso parece que não vai ter fim, porque tudo decorre. Mas, para mim, o grande problema é a cultura que a gente foi criado. Essa cultura do litígio, ela já nasce. Quando a gente vê, eu faço uma caricatura sempre, toda família sempre tem uma criancinha, assim, aguerrida, contestadora, briguenta. Quando a gente olha, fala, vai ser advogado. Eu não conheço nenhuma criança assim que seja cordata, que seja assim conciliadora. Eu falo, olha que grande advogado que vai ser. Não, normalmente é o briguento, é o aguerrido, é o contestador. E toda criança metida, impertigada, equidistante, que gosta de dar ordem, sempre vai ser juiz, sabe? Então, crianças com essas características, às vezes vão abraçar essas profissões, vão para uma faculdade de direito e vão aprender requintes de crueldade. Quem gosta de brigar vai aprender a brigar com todas as armas possíveis e imaginar. Quem gosta de ser impertigado e decidir naquelas decisões de 85 laudos, chega no fim, a parte pergunta, mas e aí, eu ganhei ou perdi? Não sabe.
também vai ter campo para tudo isso. Mas esse tempo está passando, gente. Esse tempo está se mostrando. Hoje nós temos aproximadamente 100 milhões de ações no Brasil. Desses 100 milhões, aproximadamente 25 milhões em São Paulo. Se a gente imaginar que 25 milhões de processos em São Paulo representam no mínimo 50 milhões de litigantes, porque cada processo tem no mínimo 2 partes, e São Paulo tem 43 milhões de habitantes, o estado inteiro, nós estamos importando gente de outro estado para vir brigar aqui. Gente, isso precisa parar, isso precisa acabar. Vamos resolver os problemas. Não, vamos esquecer. Vamos deixar o processo para aquelas situações que não tem outra alternativa. E aqui, foi os termos que foram empregados, que a parte... existe aqui, quando se fala de conciliação e mediação, um empoderamento das partes. Então, a parte que vai negociar com a construtora, ela não vai se sentir incluída, porque ela vai ter a mesma voz. Então, este empoderamento facilita a negociação. E a gente percebe que muitas das pessoas que resolvem o seu problema é porque conseguiu falar. E aqui a pessoa consegue falar não através de um bom advogado, não através de um terceiro, mas sim ela mesma falando. E esse empoderamento que confere a paridade de armas é muito eficaz para a resolução desses conflitos. Então, também por esse aspecto, é recomendável. Doutor Marcelo, por favor. Eu gostaria, Denise. Acho que o desembargador tocou no ponto central de toda essa questão, né? A cultura do litígio ou a cultura do consenso. Isso é verdade, é presente no nosso dia a dia. Eu só tomaria a liberdade de falar que o programa Empresa Amiga da Justiça pode dar a conotação de que a empresa ela é a causadora da existência dos litígios, quando isso não corresponde à realidade da vida, né? Eu perguntaria, suscitaria aqui ao desembargador e à Karina, à Denise, se nós não teríamos um programa do Consumidor Amigo da Justiça, um programa do Ministério Público Amigo da Justiça, da Defensoria Pública Amiga da Justiça, porque nós temos hoje a regra do Código de Processo Civil de 2015, né, no artigo 3º, parágrafo 3º, que diz a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, até aqui falamos nesses últimos 50 minutos sobre juízes e advogados, mas o Código diz também pelos defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que a gente sente no dia a dia da advocacia é que, muitas vezes, o próprio consumidor, ele é o litigante por natureza, ele é o litigante que não está propenso à conciliação, e no âmbito, então, de defesa de interesses difusos, coletivos, homogêneos, a conciliação no âmbito do Ministério Público e da Defensoria não é simples. Não é simples, não. E eu também suscitaria, desembargador, se o senhor tem a questão da conciliação, da mediação socioambiental, que é uma outra vertente desse tema, bastante importante também, saindo um pouco da relação do consumo, da relação de emprego, que a Karina já mencionou, o tema da mediação socioambiental. Qual é a experiência que o senhor tem visto no nosso Tribunal de Justiça? Olha, parece que eu pedi para o doutor Marcelo Terra me fazer essa pergunta do socioambiental, mas vou deixar um pouquinho para frente. Mas, no que se refere à empresa amiga da justiça, na realidade, eu estou tratando a empresa porque normalmente as empresas são grandes litigantes, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Então, é uma forma delas mostrarem ao consumidor, aos usuários, o interesse dela em resolver por si e amigavelmente as questões que se lhe apresentam. Mas nós temos também os grandes litigantes, e que também se socorrem, e normalmente são estados aqui a negociar, e essa questão do superendividamento é um deles. Normalmente são litigantes pessoas físicas, que comprometem quase que 100% dos seus ganhos
com consignados, com empréstimos feitos, e que depois não tem como viver, não pagam mais ninguém. Então, são as pessoas físicas também. E a gente gostaria que eles também fossem amigos da justiça. E na Defensoria do Ministério Público, até por referir-se a outras instituições, eu vou me permitir não falar nada, porque percebo também neles, às vezes, um grande interesse em resolver essas questões, mas estão atrelados a outros problemas que eu prefiro não me manifestar. Mas adorei a ideia de falar sobre as questões ambientais. E olha a coincidência. O conciliação e mediação, entendemos num determinado momento que uma parceria com a Polícia Militar seria muito boa, porque o policial militar normalmente é o primeiro que chega numa ocorrência. E se a questão se resolvesse a partir dali, então isso não geraria processo, isso não geraria maiores dores, resolveria. E foi muito profícua essa tentativa com a Polícia Militar, porque desta parceria estabelecida nasceram a mediação escolar, nasceu a vizinhança, vizinhança o quê? Solidária. Tudo isso nasceu desta parceria da Polícia Militar com a Justiça, no que se refere. E o grande expoente da Polícia Militar era o coronel Motooka, Paulo Sérgio Motooka, que era de Araçatuba e que envolvidíssimo, tem cursos nessa área de conciliação e mediação, ele é psicólogo de formação, é uma pessoa muito voltada. Aí, com a troca do comando da Polícia Militar, saiu o coronel Salles e entrou o coronel Alencar, o coronel Motooka foi ser o comandante-geral da Polícia Militar no que se refere às questões socioambientais. Então, ele ligou para a gente e, através de um diálogo estabelecido entre o Tribunal de Justiça, a Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Militar, está se fazendo uma extensão do convênio firmado com a Polícia Militar no sentido de trazer para a conciliação e mediação todas essas questões que envolvem o meio ambiente. E eu estava vendo, é um número muito grande de ações, era alguma coisa perto de 24 ou 25 mil por ano, né? Então, e que isto realmente pode ser tratado, porque dificilmente isso tem um desfecho, porque precisa expertise. Nós temos uma Câmara especializada em segunda instância no Tribunal de Justiça, a Câmara de Meio Ambiente, mas pouco, e isso sendo resolvido por quem tem aptidão técnica para tanto e de maneira conciliatória, eu acho que isto vai acontecer em muito pouco tempo, doutor Marcelo Terra, mas estamos muito em via de acontecer. Já há uma experiência concreta em Santos e Guarujá, não há, desembargador Ferreira? Exatamente, por conta muito grande pelo doutor Gilberto Passos de Freitas, né? Gilberto Passos de Freitas, que é egresso do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, foi nosso corregedor, uma pessoa adorável e competentíssimo. E sim, todas aquelas questões que envolvem a Serra de Santos, a cota, né? Que existem problemas ali que dá preguiça só de imaginar. E ele está resolvendo tudo aquilo, mas não é verdade? Verdade. É tão comum que quando alguém fala, vamos rezar para dar certo a conciliação, porque juridicamente a gente ia demorar uns 25 anos para entender o que acontece. Porque um se sobre o outro, é terra pública, mas ao mesmo tempo agora não se sabe mais se é pública, se é parte. Meu Deus do céu! Então, e o Gilberto é um expoente disso. Eu sou muito fã do Gilberto Passos, muito. E trabalhei com ele no tribunal, aí ele se aposentou,
foi lá para Santos, já dei muitas aulas lá, ele cuida da Faculdade Católica de Santos. Sim, sim. E é uma pessoa que realmente já deu certo lá em Santos, e agora ele vai estar conosco também nesse projeto agora, com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Polícia Militar. Ele é muito paciente, né? Muito calmo. Mas mais do que a gente imagina. É daquela que de sacudir. Fala, Gilberto. Não, eu gosto muito dele. Ele é formado lá pela Católica de Santos, ele é colega de turma do meu pai lá na Católica. Meu pai é mais velho, meu pai fez a faculdade com já mais idade. E meu pai sempre elogiava muito o doutor Gilberto, e eu tenho um carinho muito grande por ele, até por isso também. Ele é muito... Bom, nós estamos chegando quase no final. Eu queria saber se a doutora Karina ou o doutor Marcelo tem mais alguma questão para o desembargador. Nós estamos quase chegando no final da nossa live, por favor. Olha, eu gostaria já de agradecer, né, mais uma vez o desembargador Ferreira Alves e reforçar do entusiasmo que o Secov sempre teve também pelo programa Empresa Amiga da Justiça. Fomos um dos primeiros parceiros institucionais, isso muito nos orgulha, desde 2015, ainda na gestão do presidente Cláudio Bernardes, e sempre fizemos bastante questão de permanecer como parceiros institucionais, porque acreditamos nesse tema. E eu gostaria de ouvir um pouquinho do desembargador, só reforçando essa mensagem, né, para que realmente a sociedade toda faça a sua parte no sentido de solução dos conflitos e da pacificação social, e o papel das semanas de conciliação, dos mutirões temáticos e do CNJ nesse contexto macro também, das diversas justiças, enfim, conclamando aí os resultados disso, para que possamos nos animar aí nessa empreitada que realmente, depois dessa pandemia, tende a ter um terreno muito vasto para que caminhemos nessa direção. Então, as Semanas Nacionais da Conciliação, elas foram extremamente importantes porque emblemáticas. Elas serviram para mostrar que esses meios existiam. Acontece que, num determinado momento, essa semana se tornou os dias de conciliação, as semanas, os meses e os anos de conciliação, porque passou a ser uma... Então, hoje a gente continua fazendo, e com números expressivos, mas já não tão expressivos como antes, porque agora, como isso acontece o ano inteiro, e não só numa semana específica, então... mas continua sendo emblemática, eu gosto. Muitas pessoas somente tomam conhecimento desses meios através dessa semana. Então, é muito gostoso. Aquelas questões que envolvem separação, a gente arruma patrocínio para brinquedoteca. Então, tem criança que adoraria que o pai e a mãe se separassem todo dia, porque vai para lá, brincam e ainda levam os brinquedos para casa, sabe? Então, mas é o que eu digo, é meramente emblemática. E o Conselho Nacional de Justiça, hoje, ele tem uma sinergia, ele tem uma ligação muito estreita com os NUPEMECs e com o FONAMEC, que é esse Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e está sendo conduzido por um grande advogado, o doutor Henrique Ávila. O senhor conhece ele, doutor Marcelo Terra? Eu não entendi o nome, doutor Ferreira Alves. Henrique Ávila. Ele sim, conheço de nome. Sim, claro. Com o Bermudes, o Sérgio Bermudes. Eu não sei se a Karina conhece. Pessoalmente, não, mas conheço sim. Ele é uma pessoa muito voltada à conciliação e à mediação e está dando total apoio. E fazendo essa ligação que envolve os advogados também, porque ele, sendo advogado, sabe, conhece os anseios e as expectativas da advocacia, que, por vezes, se contrapõe, assim, mais ou menos, aos interesses da conciliação e mediação propriamente dita. Então, ele está com muita maestria, com muito jogo de cintura, resolvendo essa questão. Então, mas
está caminhando muito bem, e esta semana agora já são anos. E esses mutirões são muito também auspiciosos, são feitos muitos acordos. E esses mutirões não só, às vezes, em questões imobiliárias, mas também em outras questões de assistência médica, assistência hospitalar, envolvendo empresas desses outros setores, né? Então, a semana foi importante, continua sendo importante, mas hoje nós dispomos de outros meios. Vislumbra um mutirão das relações de vizinhança no pós-pandemia, viu, doutor Ferreira Alves? Não sei, algo me diz. E das relações familiares, viu? Também. O que tem de briga aí, gente, vocês não têm ideia. Mais algum comentário, por favor? Não, Denise, eu não tenho nenhuma pergunta nova, não. Acho que agradecer em meu nome, no da Karina, do Secov, essa participação, essa live tão interessante aí por um tema tão bacana, tão social como esse daqui. E, Denise, agradecer também a sua sempre maravilhosa coordenação dos trabalhos. Obrigada. Eu estava com um certo problema aqui de instabilidade da internet, são problemas dos novos tempos aí que nós estamos todos online, mas eu agradeço muito a participação da Karina Negrelli, do doutor Marcelo Terra também, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Carlos Ferreira Alves. Desembargador, muito obrigada, um ótimo dia, obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos e a sua participação aqui na nossa live. Olha, sou eu quem agradece mais uma vez, dizer da enorme satisfação, como eu falei, poder tratar desses temas que me são tão caros, e torcendo para que daqui para frente todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos veem, que sejam propagadores disso, porque realmente eu acho que esse é um futuro. E agradeço mais uma vez a presença do Dr. Marcelo Terra, da doutora Karina Negrelli, a sua, Denise, que com muita competência e muita capacidade soube desenvolver aqui toda essa dinâmica. Agradecer mais uma vez o convite que me foi feito pelo Secov, mas, sem qualquer demérito, agradecer mesmo a minha Nossa Senhora Aparecida e a Deus por esse momento maravilhoso. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Amém. Apenas os nossos palestrantes, a apresentação do desembargador. Muito obrigada, um ótimo dia, uma ótima tarde a todos. Obrigado. Obrigado, Denise. Saúde. Tchau. Tchau, tchau.